Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel, hoje tá batendo um papo comigo a galera da atuação, os atores. E ainda vai ter o Duda ali, meu sócio, também ator, para interagir. Fala um oi aí, Duda. Oi. Oi. Tô com a Mahana Mara e o Victor Ferreira, ambos atores. Também estão montando uma companhia de teatro e tem alguns trabalhos aí que vocês vão conhecer durante o papo. Você fez a primeira live action do Cartoon Network e tá na HBO Max. Sim, fiz o Arthur em Use Sua Voz, que é uma série original da HBO Max. E é uma série de comédia musical infanto-juvenil. E é o primeiro live action da Cartoon Network aqui no Brasil. Todos os 10 episódios já estão lá. E descobri ontem que também tem extras. Então, se você abrir o primeiro episódio um pouco mais para baixo, tem a entrevista com algumas pessoas, tem uma entrevista comigo. E ao longo dos episódios tem algumas coisas de making of. E foi muito diferente gravar, porque primeiro era em estúdio, só que era um estúdio diferente. Era um estúdio que a gente gravou em 360 graus. O cenário era feito em 360 graus, então não tinha boca de cena. É que normalmente nos outros estúdios sempre tem uma parede que não aparece. Pensando no teatro, é como se fosse o palco e a parte onde tem a plateia é onde ficam as câmeras, né? O que a gente chama de boca de cena de um estúdio. Em Use Sua Voz a gente não tinha boca de cena. Era realmente... A gente entrava num galpão e dentro desse galpão era como se a gente estivesse dentro de uma escola colorida, musical. E era isso. Bacana, e quanto tempo que você produziu? Foi produzido aqui e quanto tempo? Foi produzido em São Paulo, a série. A gente começou a filmar em agosto do ano passado. O primeiro dia de preparação de elenco foi no dia do meu aniversário. E a gente ficou 3 meses filmando. E... foram todas as cenas dentro de estúdio, exceto as 2 últimas diárias, que foram em um teatro, que era uma locação. E o engraçado é que foram as 2 últimas diárias, mas são as cenas do primeiro episódio e do último episódio também. Que legal. Tinha alguma coisa de segredo ou não? Pra ter gravado o último? Na época tinha. Mas é uma questão de roteiro, na verdade. Dentro do Colégio Use Sua Voz, tem o núcleo musical, que é uma escola de música, então ao longo do ano acontece a Olimpíada Musical, que os alunos se inscrevem e aí eles vão fazendo as apresentações deles com os estilos musicais, então cada aluno tem um estilo musical diferente. O meu personagem, que é o Arthur, ele é um personagem da música eletrônica e a cada etapa dessas Olimpíadas Musicais os alunos vão sendo eliminados. Então, e no final do ano vai ter uma grande audição final, que vai ser no auditório do colégio, para apresentar para os jurados e também para as famílias. É um grande evento do colégio. E a história começa no último dia de aula, no dia dessas audições finais. Só que no dia das audições finais, enquanto estava rolando o ensaio geral, acontece um apagão no colégio. E eles descobrem que tinha uma pessoa sabotando as Olimpíadas Musicais e uma pessoa que estava sabotando todo o ano letivo. E ao longo da série inteira a gente vai voltando no passado com flashbacks, enfim, para tentar descobrir quem é esse sabotador. Então, legal, tem um suspense. Tem um suspense, é um musical com suspense e de vez em quando a gente sobe em cima das mesas para dançar. Legal, bacana. Bem variado. Você tem uma série Contracapa na Amazon. Isso. Você estava me contando. Eu faço a personagem Priscila. A Contracapa foi a primeira série produzida, né, aqui no Paraná. E é um outro gênero, né? Acho que Use Sua Voz vai para um público mais infanto-juvenil, assim, adolescente, o que é sensacional, porque eu acho esse conteúdo mais escasso, né, de produção brasileira. A Contracapa já é sobre jornalismo investigativo. Que legal. Então, a gente vê atores aqui de Curitiba, sabe? A produção é da GP7 Cinema, com direção do Guto Pasco e do Franco Verdoia, que é um cineasta argentino, né? Diretor maravilhoso. A segunda temporada já está confirmada, a gente vai gravar no ano que vem. Que legal! Então, acho que para quem gosta de Curitiba, né? Que provavelmente consome o podcast, é legal de assistir também, porque não conhecia, vai ver o cenário, enfim, daí envolve escândalos políticos, é um conteúdo mais adulto, assim, né? Qual era o seu personagem? A minha personagem é a Priscila, ela é filha de um dos principais jornalistas investigativos, assim. Tem uma dupla, né, que vai atrás
dos crimes, das coisas que estão acontecendo. Aliás, essa série também fala sobre a crise do jornalismo, né? A partir do momento em que qualquer pessoa poderia ser jornalista, lembra disso? Uhum. Que, enfim, da profissão, dessa coisa do jornal impresso para o mundo que a gente vive hoje. A personagem que eu faço, ela vem também para complicar um pouco a vida desse pai. Os spoilers é que a Priscila cresce na segunda temporada, eu espero. Que legal. Eu não quis trabalhar com audiovisual, eu fui obrigado. Negócio de família, me botaram. E aí eu, nunca gostei, eu fui gostar depois de velho. Então eu vi que essa cabeça mais comercial, e minha cabeça é mais comercial, e minha briga no cinema foi essa. Tanto que eu fui pra publicidade. Eu falei, tô aqui no cinema me matando pra ganhar um cachê mequetrefe. E aí, eu ganhava 8 vezes mais na publicidade. Vocês têm noção de como é que tá isso hoje? Temos noção. Eu e a Mahara, a gente trabalha na mesma agência, que é a Vox Talents, é uma agência aqui de Curitiba de audiovisual voltada para atores. Essa aqui é a sua? Isso, essa é a agência de Mahara Mara. E o Victor é um dos meus braços direitos, esquerdos aqui, coração. Esquerdos, eu sou canhoto. Mas eu entendo, na verdade. Eu acho que é uma coisa bem comum, principalmente para a classe artística de Curitiba. Porque a gente tem uma paixão pela arte e as motivações dos trabalhos surgem a partir dessa paixão, né? Mas a gente tem que entender também que essas coisas, elas não podem ficar só nesse mundo idealizado, né? Então, a gente tem uma pauta para lutar, a gente tem os nossos ideais para serem imprimidos no que faz sentido para a gente. Só que a gente tem que entender também que as coisas, elas são feitas para as outras pessoas. Por exemplo, para mim não faz sentido eu fazer um filme curta-metragem aqui em Curitiba, ou fazer uma série em São Paulo, e as únicas pessoas que vão assistir essa série são as pessoas da classe artística. Cara, um negócio que eu achei ridículo. Semana de Vingadores, Ultimato, o último do Vingadores, fui no cinema, tinha 8 salas Vingadores e uma de um filme da Ingrid Guimarães, na mesma semana. Qual é a chance? Qual é a chance? Sem divulgação nenhuma. Sim. É por isso que é muito importante, eu acho, os próprios artistas entenderem como isso precisa chegar no grande público. Isso para todas as artes. Para que isso seja comercial, né? Porque a indústria do cinema, ela emprega milhões de pessoas, né? É uma coisa gigantesca. E não é à toa que a gente tem hoje muitas pautas sobre isso, tanto políticas, né? Quanto, acho que ideológicas, assim, porque a gente precisa de espaço dentro das emissoras, dentro dos canais, dentro dos streamings. Dentro de um podcast. Um espaço dentro de um podcast maravilhoso. Vocês estão... Bom, gostei do maravilhoso. A maioria das pessoas não sabe, isso dá também vontade de trabalhar. Se eu sou uma atriz jovem começando aqui em Curitiba e eu sei que existe um mercado pra mim, é diferente, porque normalmente quando as pessoas vão ser artistas já é aquela primeira pergunta, né? Fala, eu quero ser atriz quando eu crescer. Tá, mas você vai viver do quê? A gente precisa ter uma estabilidade enquanto artista. Isso só acontece quando você tem projetos engatados, né? Então, e você consegue diversificar eles. Por exemplo, essa questão que está em pauta agora, da lei da quantidade de conteúdo brasileiro que passa, né? Existe uma cota. E não é os 30%? Então, agora meio que a questão é que estão querendo derrubar isso, né? E a gente precisa desses 30%. A gente porque precisa é o único muito jeito, desses 30%. É o único jeito. Senão não vai ter. Exatamente. Não vai ter mercado. Aí acabou. O Brasil, na questão da história do cinema latino, a gente tem uma barreira que é a barreira linguística, né? Por conta dessa barreira linguística, tem uma barreira de se entender como latino também. E na minha infância mesmo, eu nunca assisti ou nunca passava em TV aberta alguma animação, algum filme que era latino. Tudo que a gente assistia ou consumia eram conteúdos norte-americanos. E não tem problema quanto a isso. A questão quando que os conteúdos nacionais ou dos países vizinhos, dos países irmãos vão chegar aqui também. Isso é uma coisa que precisa ser assegurada com as leis e até dentro dos streamings, por exemplo. Falando da HBO, hoje, Irmão do Jorel, por exemplo, é uma animação
maravilhosa brasileira, de voz original, que foi indicada ao Emmy, e é uma animação propriamente brasileira. E é muito gostoso assistir Irmão do Jorel e você olhar para a avó Juju e você ver a sua avó ali, você vê aquele abacate e ver, tipo, a sua realidade naquilo, né? Então esse é o erro, os caras não fazem a conta. Hollywood, os caras fazem isso aqui, ó, pega o roteiro, fala, esse roteiro aqui, ó, dá pra gastar tanto, e eu já sei onde eu vou... Eles fazem toda uma engenharia reversa pra onde vai o filme, quando vai estrear, o melhor momento, tudo. Aí ele pega, fala, vou gastar X aqui e dá pra ganhar tantos X aqui. Eu acredito que não seja tanto uma questão de orçamento em relação à divulgação ou a vontade do setor de se mostrar. Eu acho que a gente tem que entender que existe uma cultura no Brasil de importação, assim como o Vi falou, né? Que a gente vem entendendo isso, consumindo, que o de fora é sempre melhor, né, do que o nosso. Então, tem muitas frentes para a gente estar combatendo nesse sentido. Não só questões de orçamento, porque as produtoras, elas estão em parcerias com distribuidoras também. Distribuidoras, grandes empresas que precisam lucrar, então, que precisam ter salas de cinema pelo menos por tantas semanas para que esse filme consiga alavancar. Esse filme primeiro precisa rodar alguns festivais nacionais, internacionais, para ele ganhar essa robustez para depois ir para a sala de cinema. Então, assim, existe um processo que eu acho que as pessoas talvez desconheçam, sabe? Ou talvez, né, que nem você falou, tá desatualizado na sua cabeça, mas, de certa forma, é uma cultura a ser combatida de que o de fora é melhor. Né, que uma série em Curitiba vai ser inferior a uma série que está sendo gravada no Rio de Janeiro. E sua voz, por exemplo. O meu personagem, ele é um personagem autista e depois de fazer o Arthur, eu fui diagnosticado também com autismo. Que legal. E superdotação. Então, como que eu vou fazer outra criança dentro do espectro autista querer assistir uma série que tem um personagem autista também? Então, é esse lugar da identificação. E eu acho que isso acaba faltando para grandes produções nacionais. A gente está com uma coisa que agora as produções nacionais estão chegando de um jeito mais acessível, igual foi com Bom Dia Verônica, igual foi com Cidade Invisível. Espero que seja assim também com Use Sua Voz. Mas é um início ainda, né? Tá. Sim, a gente tá engatinhando, né? Se a gente for ver, acho que é preciso ter carinho com o cinema brasileiro nesse sentido, sabe? Enquanto isso, a gente vai valorizando as coisas que estão saindo, tentando entender e conhecer as produtoras locais. Existe um lugar que eu acho que é meio de acreditar, sabe? Que a gente precisa entender que esse cinema tem essa potência gigantesca. Porque às vezes um curta universitário, que depois vai virar um projeto de um longa que pode estourar no cinema nacional, ele precisa sair de alguma forma. E a gente perceber essas potências do cinema nacional, ou enfim, de qualquer outro estilo de arte, é necessário que seja envolvido com uma boa divulgação, uma boa distribuição. Igual agora A Aforista, da Estaves Damasceno, com Rosana Estaves. É uma baita peça de teatro. É uma das melhores peças de teatro que eu já assisti. E todas as sessões, nessa grande temporada sempre que está lotado. acontecendo, está sempre lotado. De um público que não é só um público da classe artística. Nas outras cidades que essa peça foi apresentada, foi tipo uma ovação, um negócio assim absurdo, né? Porque é uma companhia que tem muita qualidade, na qual eu inclusive faço parte. A primeira vez que a gente fez essa peça em São Paulo, A Meu Vento, foi na Raça. Mas era porque a peça era genial e acabou ganhando o Shell naquele ano. Né? Em 2018 ou 2017, se não me engano, o texto do Marcos Damasceno ganhou o Shell porque a gente apresentou aquela peça, ela pôde concorrer ao Shell. Eu acho que a arte é risco, sabe? A gente precisa acreditar em coisas que têm uma qualidade, só que ainda precisam florescer, sabe? A questão é que não... É engraçado que a cabeça mudou, então, completamente. Que nem parece que a conversa que eu tinha com a galera do cinema, o cara produzindo um curta em Ilhabela, eu tava sentado tomando cerveja, eu e o diretor. E aí eu falei pra ele, bicho, é real, é muito bosta a tua ideia. Isso não vai vender nunca. Ele falou, não faço filme pra vender, faço porque eu gosto. Eu falei, mas você tem 40 anos e mora com seus pais. Mano, ó a cabeça. E essa cabeça era muito latente
Naquela época. Era naquela época. Isso aí tem 15 anos atrás. Era muito normal. A galera pensa assim. Que esse negócio de ser pela arte. A gente tem que fazer acontecer, né? Tem que fazer acontecer. E tem outra. Eu quero ganhar dinheiro com arte. Lógico. Sabe? De, às vezes, ter um lugar, assim, idealizado, romantizado, de que você não vai vender a sua alma. Sabe? Você não vai vender a sua alma pro capitalismo. Você não vai vender... Não, eu acho que a gente tem que saber lidar com o capitalismo. A minha família tem uma origem mais humilde, mais camponesa. Não, eu tinha que me virar, eu tenho que ganhar dinheiro, entendeu? Sim. Tipo, essa profissão tem que me render. Não tem nada de errado em ser ambicioso enquanto artista. Fazer arte sem ganhar dinheiro é possível pra quem já tem dinheiro. Então, é muito fácil você falar que se você vender a sua arte, ela não vai ser arte. Você faz arte porque é um inventivo seu, é uma coisa da sua alma e por isso não vai ter um valor. Só quem tem dinheiro, só quem já tem uma família muito rica vai conseguir falar isso. Que é provavelmente o contexto daquele cara. 40 anos, em Ilhabéria, tomando uma cerveja, fazendo um filme, morando com os pais. Gente, sabe? Tipo Mas assim. a questão é quando vem uma atriz de Ponta Grossa, um menino autista. Que meu pai, ele trabalhou de cobrador de ônibus aqui em Curitiba. Os meus avós nem sabem ler. Então, os meus avós paternos. É outra realidade. Eu faço cinema hoje, eu faço teatro hoje porque a minha alma escolheu fazer teatro e cinema. Já tentei fazer outras coisas, já pensei em ser físico. Se alguém quer ser artista, independente da classe social da pessoa, ser artista tem que ser uma possibilidade. É um caminho de pedra, mas se souber estruturar, dá pra chegar. Sim, tem que ser uma possibilidade como qualquer outra profissão. E a questão é que não precisava ser um caminho de pedra. Igual a Mahara falou da primeira temporada de Homem ao Vento em São Paulo, ser ali meio que na raça, não precisava ser assim. Não precisava ser assim para Homem ao Vento e não precisa ser assim para todo mundo que tenta viver de arte, né? A companhia de teatro que vocês estão iniciando agora, companhia, como é que é esse projeto? Uma companhia de teatro, que nome ainda não temos? Ah, que bom! Que ótimo, né? Vamos divulgar! Vamos divulgar, mas ela... Acho que ainda não temos o nome. Temos 3 textos. Temos o diretor e temos atores. Essas peças, elas estão em fase de inscrição em edital. Então, entendi. Alguns vão sair mais rápido, outras são Rouanet, vão demorar um pouquinho por conta de demanda de captação, mas são peças ali para o final do ano que vem. Eu tenho uma pergunta que você soltou ali, eu quero saber mais detalhado. Você interpretou um autista e descobriu que você também estava no espectro. Como foi isso? Eu comecei a desconfiar que eu era autista em 2018. Como eu falei, eu já pensei em ser muitas outras coisas, mas o cinema me escolheu. Em 2018, eu tinha um hiperfoco, que é uma coisa própria do autismo e de algumas outras neurodivergências, em psicologia. Então, foi numa época que eu estudei hipnose e eu comprei um livro de psicologia e comecei a ler esse livro. E aí, eu comecei a estudar neurodivergências. Aí, eu vi autismo. E aí, depois, a gente ainda não tinha tão em comum o termo de altas habilidades de superdotação. Aí eu fiquei, eita, é algo meio parecido. E depois de que eu comecei a me identificar com isso, que normalmente é um processo bem comum para as pessoas que não são diagnosticadas na primeira infância, de primeiro entender o que é o autismo, começar a se identificar e depois procurar o diagnóstico. E aí muita coisa começou a fazer sentido. Só que o autismo, ele tem um estereótipo muito forte, né? Então, quando você pensa num autista, por conta das representações que aconteceram, acabava sendo uma coisa que não me representava. Mas se eu falar que eu era autista para alguma pessoa que não entenda o que é autismo, ou que não faça a questão de entender que o autismo não é aquele autista estereotipado, era uma coisa problemática. Por exemplo, se eu falasse desde o começo que eu era autista, provavelmente em algumas produções que eu fiz eu poderia nem ser contratado. Vão falar, meu Deus, esse menino vai ter um surto aí no set, vai ser agressivo e tudo mais. É bom que hoje tem mais informação. É o que você falou, para quem procura, né? E é importante que isso seja tratado com naturalidade. Use sua voz. O Arthur, ele é um personagem que sabe que é autista desde o começo da trama. Então, o autismo, embora seja uma coisa que é importante para ele e que faz sentido com as produções musicais que ele faz, que o Arthur ele cria músicas eletrônicas a partir dos sons que ele escuta. Então, você vai escutar as músicas eletrônicas do Arthur, são sons que ele escutou ao longo da série. O enredo dele não é só o autismo, mas são as questões igual qualquer outra pessoa, que são tipo relacionamento, ou a questão dele como fazer essa audição musical. Quando eu recebi o teste
Tava escrito as características dele, mas não tinha falado ainda no teste que ele era um personagem autista, mas lendo ali, identifiquei que ele era autista. E aí eu fiz o primeiro teste, que a Mahara me dirigiu. Normalmente os testes eles têm que durar mais ou menos 1 minuto, 3 minutos no máximo. O meu teste deu 4 minutos e mais 4 minutos de outro vídeo. Então eu fiquei, meu Deus, eu enviei 8 minutos de teste para essas pessoas, elas vão me odiar. Mas fazia todo sentido que durasse esse tempo, tá? Mas foi muito longo. E também como eu estava assumindo um corpo que não era o meu, mas era um corpo que estava tratando sobre autismo, então era difícil para mim lidar com aquilo na época. Aí eu fiz Use Sua Voz, o diretor acolheu isso de um jeito maravilhoso, a equipe também era muito compreensiva com o meu processo de ator, com o Arthur. Mas depois de viver esse personagem por 3 meses, eu me senti diferente, estranho de voltar para uma vivência de que autismo era uma trava para mim. E aí eu fiz a avaliação neuropsicológica, que foi uma coisa chata de se fazer, mas muito importante. E aí eu fui diagnosticado com autismo e altas habilidades de superdotação. Eu acho lindo nesse processo do Victor como o próprio personagem, antes de existir para as outras pessoas, deu para ele a possibilidade de ser, sabe? Eu acho isso é muito lindo na atuação. Isso é legal. Isso é muito lindo, porque antes de ser, digamos, uma referência para outras pessoas, que é o que o Arthur está sendo agora, com certeza a gente não consegue tangir. Depois de que Use Sua Voz estreou, muitas pessoas que assistiram Use Sua Voz mandaram mensagem para mim falando, sou autista, sou neurodivergente, gostei muito de assistir o Arthur. Me senti bem assistindo ele, mesmo ele não sendo... Porque o autismo é um espectro, né? Então, ele é diferente para cada tipo de pessoa. Então, o Arthur, ele é um autista de um jeito e não vai existir outra pessoa igual ele. Nem que seja autista. E outros cineastas que já tinham trabalhado comigo também falaram, eu sou autista, nunca falei sobre isso pela mesma questão. De que se eu falar que sou autista dentro de um set de filmagem, isso vai ser uma imagem que eu vou me atribuir que as pessoas não vão saber lidar com isso. Gente, adorei bater o papo com vocês, foi muito legal, espero que tenham legal. Gostado. Espero que vocês fiquem por aqui e realizem bastante coisa por Curitiba. Me ajuda aí a mudar esse status quo aí de que tudo tem que ir embora daqui. Eu acho que lá já deu, inclusive. Aqui tem muito terreno fértil, Oceano Azul, né? Não, estamos juntos nessa missão. E fechou. Estamos sim. Gente, obrigado. Assistam aí, deixou pra não errar. Use Sua Voz no HBO Max, primeira live action do Brasil, e o Contra Capa, que tá na Amazon. Fiz propaganda da concorrência, né? Boa. Fiz a concorrência. Não, eu vou colocar mais uma concorrência também. Eu fiz uma série com o Fala Bela. No Netflix, pronto. Netflix, mas Todos os streamings. foi na Disney Plus. Eu fiz uma ponta lá, mas ainda assim é uma série bem legal que fala sobre autismo também, que é o Som e a Sílaba, uma série musical da Disney Plus, que foi uma adaptação do teatro agora para o cinema. Bom, show de bola. Mais algum recado? Já que vocês querem divulgar alguma coisa... Fiquem de olho na nossa companhia de teatro. Eu acho que sim, aguarde. A gente tá começando a plantar essas sementinhas, né? Porque é assim que surge. o marketing acontece, Exatamente. não é mesmo? Não tem nome ainda, mas a rede social dos dois tá aqui na descrição. Você confere todo o trabalho deles aí. Vai conferir. Eu mesmo vou assistir essas duas. Gente, brigadão. Obrigada. Valeu, gostou? Compartilha. Espalha essa palavra aí para todo mundo conhecer o trabalho aqui local e também nacional que tem que ganhar volume aí, tá bom? E até o próximo. Fui.